Você já pergunta, senhor, você está trocando roupa por quê, camisa? O senhor só faz isso com camiseta só? Para não confundir os vídeos, filho. Meu computador tá no vermelho lá, eu não sei apagar aquelas porcarias dos vídeos antigos, você entendeu? Então, estamos no desespero aí. Vai que eu mando mesmo, aí tenho aula hoje à tarde, isso aí vai para as aulas de hoje à tarde. Na realidade, como eu falei, essa lousa da lenda mais comprida, ela está servindo aos alunos na época da pandemia, né? Para não repetir a mesma coisa várias vezes, nós gravamos com lousa, porque eu sempre falo, né, que os professores os mais antigos, eles antigamente eram GLS, giz, lousa e saliva, né? E agora é pincel atômica, lousa e saliva, né? Aí veio ficar PALS, paus, né? É uma coisa legal pra caramba, bicho. Mas vamos aí só pra você tocar pra ver que a gente tem isso. E outra coisa, filho, não adianta você querer aprender só ouvindo, que não dá. A sua retenção mnemônica de memória só ouvindo chega o que? No máximo 70%. A não ser que você seja mutante, então você vai pra escola do Charles Xavier, porra. O resto, bicho, você tem que escrever e reescrever. Aí vai sedimentando o conhecimento, ou pelo menos por um determinado tempo, na sua mente. Passamos um minuto aí e vamos agora falar do outro bioma, que eu infelizmente também não encontrei nenhuma planta aqui para falar sobre ele, que é o bioma Caatinga. Eita danado, bioma Caatinga, ou bioma da Caatinga ou bioma Caatinga. Muitas vezes não se usa isso, né? E antes que algum engraçadinho fale, por que você falou eita? É apropriação cultural, cara. Minha família é cearense, outra é a crença, filho. Se orienta com essa pichorra de apropriação cultural, que eu não aguento mais na minha mironga na cabeça. Então é o seguinte, filho. Bioma Caatinga é um bioma que, olha, mas tem saída pro mar. Tem. Temos 3 vídeos no nosso canal, chamado o Projeto de Transposição do São Francisco. Ele é dividido em 3. São 3 vídeos divididos em 3, uma trilogia. A primeira é o semiárido, um vídeo de 20 minutos onde nós falamos sobre semiárido e colocamos que o sertão tem 7 metrópoles, que muitas vezes você não sabe disso, 7 áreas metropolitanas. Segundo foi o rio, propriamente dito, o Rio São Francisco, que é um rio perene. E o terceiro, o projeto em si. Então aconselho vocês procurarem no nosso canal Transposição do São Francisco, 3 vídeos dá 1 hora, e que deverá cair nos vestibulares esse ano, graças à inauguração aí do eixo ou tramo norte pelo presidente Bolsonaro. Agora, se você vai falar, não estou discutindo política, mano, estou falando apenas que o indivíduo inaugurou. Agora, quem começou, quem não começou, você vai no nosso vídeo e vai entender os mecanismos, certo? Eu não sou trouxa de ficar falando aqui nesse vídeo. Então é o seguinte, filho, bioma Caatinga. A Caatinga, filho, ela é uma formação, muitas vezes chamada de formação estépica. Eu já vi livro colocar formação savânica. Não, formação estépica. Professora, na Europa eu vi lá que tinha pradarias e estepes. Qual era a diferença? Ambas parecem que são gramíneas, tem alguns arbustos, isso. Só que a pradaria é para locais mais úmidos e as estepes para locais mais secos. Por isso que você fala que na Ucrânia, na Europa, você tem as pradarias ucranianas, onde tem um solo riquíssimo chamado Chernozem, um solo de terras negras ucranianos. E no Cazaquistão, que fica na Ásia praticamente, você tem as estepes do Cazaquistão, não é? Um clima semiárido que é excelente para a cultura do algodão, o cultivo do algodão. Tá? Tanto é que a Caatinga, uma das coisas que nós mais temos ali é o cultivo do algodão. E eu vou falar aqui o seguinte, a Caatinga é interessante. Ela é uma área histórica de pecuária extensiva bovina, principalmente no São Francisco, que foi o sertão de dentro, tá? É o gado chamado gado crioulo. Temos também playlist onde nós falamos sobre gado, pecuária extensiva e intensiva no nosso canal. E depois também pelas culturas de algodão. Eu já falei para vocês que tem um filme chamado Delmiro Gouveia, ou Coronel Delmiro Gouveia, não me lembro mais o nome do filme, com Rubens de Falco e a Sura Berchevsky, que foram os atores principais. Se seu pai é professor do estado aqui em São Paulo, provavelmente encontre o DVD ou o CD, né, o DVD, sei lá, ou a fita cassete, a fita de VHS do filme, que era um bom filme para você assistir, hein? Delmiro Gouveia. Então a Caatinga, a formação estépica. Nós temos então a formação de plantas xerófitas. Professor, o que são plantas xerófitas?
plantas adaptadas a secas. Isso é xerófita. Plantas adaptadas à falta de água, às secas. As xerófitas são divididas em duas grandes vertentes aqui: as cactáceas e bromeliáceas. As cactáceas são plantas com forma de cacto. Por exemplo, quando você pegava lá, né, você não escuta mais isso, mas seu pai talvez não, seu avô sim, sua avó, seu bisavô e bisavó. Quando João do Vale falava, Mandacaru, quando o fulano nascer, que é o sinal que a chuva chega do sertão, toda menina que enjoa da boneca, sinal que o amor já chegou no coração. Meia cumbida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado, não quer mais usar finão. Ela só pensa em namorar. João do Vale, cara. Vai pesquisar quem foi João do Vale. Então, Mandacaru, cactácea, retém água, filhão. E as bromeliáceas que tem aquela forma de coroa de abacaxi. Ou seja, filhão, se o senhor cortar o dedo, poderá fazer aquele corte profundo. Abrindo um parênteses, você já ouviu falar do capitão Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, né? É Lampião. Seu nome é Virgulino, o apelido é Lampião. O famoso Lampião. Lampião, Corisco, né? Também músicas aí no Nordeste brasileiro também, falando sobre isso aí que foi considerado no Brasil chamado banditismo social, mas que eu aconselho vocês a lerem realmente as histórias para se aprofundarem, não ficar repetindo simplesmente a situação. Mas voltando, Lampião, ele ficou cego justamente na fuga de uma volante. Ele estava fugindo de uma volante. Volante eram policiais que o perseguiam, e ele furou o olho no arbusto espinhoso da caatinga. Então o indivíduo acha que caatinga é fácil. Se você pegar o exército brasileiro, muitos aqui tem aqui lá, Amazônia, Comando Amazônia, e uns colocam ali com orgulho, caatinga. Para você enfrentar alguma coisa na caatinga tem que conhecer muito, mas muito, até porque ali falta comida e há uma deficiência hídrica muito grande. Então, xerófitas, cactáceas, bromeliáceas, o fator da caatinga determinante é a água. A água. Eu falei que o fator do cerrado era o fogo, da caatinga é a água. E veja bem, o solo da caatinga é um solo raso, é um solo pedregoso, mas é um solo rico em sais minerais e pobre em matéria orgânica, certo? Ele é classificado muitas vezes como um solo juvenil, matéria orgânica. Ele é considerado como um solo juvenil, né? O princípio que forma o solo da caatinga é o intemperismo físico por aloclastia, cristalização de sais. Se você não sabe, pesquise. A caatinga já foi fundo de mar outrora, quando tivemos as famosas transgressões marinhas que adentraram o continente brasileiro. Então o solo é salino, por isso que o senhor encontra muitas vezes depósito de salgema, onde o gado dá aquele lambão assim, né? Na rocha ali de salgema ali, para nutrientes. Então esse solo aqui significa que se tiver mais água, ele é um solo fértil, filhão. Por isso que no Vale do São Francisco, na região de Juazeiro, Petrolina, chamada de Califórnia do Nordeste, você teve uma agricultura irrigada fantástica, que foi chamada do Dry Farming do Nordeste, a Califórnia do Nordeste. Então entendam bem isso, o solo é fértil, tá? Folhas pequenas. Por quê? Processo de evapotranspiração, filhão. Processo de evapotranspiração. Quanto maior a folha, maior a troca, né, gasosa ali, das interfaces ali, de mandar gás, oxigênio, de retirar gás carbônico e vice-versa, tá? Folhas pequenas. E no Amazônia tem folhas grandes. Além do mais, raízes profundas. Professor, é verdade que na caatinga só tem arbusto? Ela é uma formação arbustivo-arbórea, não é? Isso! A caatinga é uma formação arbustivo-arbórea ou arbustiva, tanto faz, não vai matar ninguém por causa disso. Então não tem árvores de grande porte, não é? Claro que tem, filho, claro que tem. Tem uma árvore, meu amigo, que até Luiz Gonzaga, se você nunca escutou Luiz Gonzaga, ouça.
Se o senhor nunca escutou o Quinteto Violado, coloque as músicas de Quinteto Violado da década de 70 e 80 para entender a magnitude de Luiz Gonzaga e da cultura nordestina. Então, filho, você tem isso aqui, ó, a árvore aqui chamada de juazeiro. Ah, eu me lembro, meu pai uma vez comprou um creme dental chamado Gessi Juá, não é? Isso, o juá é o fruto do juazeiro, é. E o que tem a ver com Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga fez uma música sobre o juazeiro, chama-se Juazeiro. Quando o juazeiro morre, dizem os sertanejos, é sinal que a seca será brutal, porque as raízes do juazeiro, elas podem atingir até 100 metros de distância em relação ao tronco da árvore aqui, em busca de água, buscando superficialmente e profundamente. Então, achar que a caatinga ela é só seca, que ela não é verdejante, é desconhecimento. Aconselhamos a leitura do livro Sertões de Euclides da Cunha. Não, professor, pelo amor de Deus! Isso, vai falando pelo amor de Deus com livros realmente clássicos que o senhor vai longe, vai muito longe. Atualmente vai longe mesmo, tem uns profissionais formando aí que malemar sabe assinar o nome e escrevem errado pra caramba. Então é o seguinte, então o juazeiro 100 metros, né, as raízes, então a caatinga ela já foi mais verdejante. A caatinga sofre um processo de desertificação ecológica. Professor, quer dizer então que ela vai virar um deserto? Então, não é isso, cara. Arenização e desertificação ecológica são processos que não acontecem mudança de chuva e nem mudança de temperatura. Cuidado com isso dentro das provas que o senhor faz, tá? Cuidado. Outra coisa, a desertificação ecológica tem a ver principalmente com a questão de você tornar improdutivo para produtos agrícolas ou mesmo para alguns tipos de vegetação que pode não se adaptar. As mudanças... Ah, pessoal, mas o aquecimento global disseram que a caatinga poderá virar um deserto. Então, se hoje você diz que todo mundo fala do aquecimento global, eu quero ver no final do século XXI o pessoal falar do resfriamento global. Novamente eu peço para vocês analisarem bem essa questão de aquecimento global e as revistas pararem de dizer que os céticos do aquecimento global são igual aos terraplanistas. Pô. É bem diferenciada a situação. A televisão e as revistas, quando elas querem incutir uma coisa na sua cabeça, elas incutem de forma irônica e muito perversa, irônica e muitas vezes sem respeito a muitos pesquisadores sérios. Você pega, por exemplo, na própria USP, a climatologia da USP, os caras ficam com o pé atrás com essa questão do aquecimento global. Estou colocando isso para você começar a ler. Agora, mas o IPCC da ONU, então. Mas leia. Você até pode concordar com o IPCC da ONU, você até pode discordar, mas leia, emita suas opiniões baseadas e dizendo, pode ser, pode não ser. Alguns defendem, outros não. Não é simplesmente ser irônico com os caras que não acreditam, por exemplo, no aquecimento global, como as revistas semanais e televisão, não posso falar o nome da rede, fala direto aí, tá? Então é o seguinte, filho, nós temos então estas características aqui da caatinga. A caatinga, então, que você deve, o seu professor falar para você, que graças à seca é um fenômeno cíclico. A seca, ela é um fenômeno cíclico. Lembrando a vocês o seguinte, no vídeo que nós falamos sobre semiárido, nós falamos sobre as causas da seca do sertão, que não se circunscreve apenas ao Planalto da Borborema, tem outros fatores, então até lá, transposição de São Francisco, o semiárido. E isso aqui gerou, infelizmente, um processo de desvio de verbas e corrupção dos políticos e grandes proprietários locais, chamado indústria da seca, que não tem absolutamente nada a ver com uma indústria feita no sertão. Indústria da seca são mecanismos usados por políticos e grandes proprietários para perdão de dívidas e desvio de verbas públicas. Nós faremos um dia um vídeo, quando voltar aí a questão, aí eu tiver um pouco mais de cabeça, sair com o meu carro aí, vou falar sobre a indústria da seca em 3 minutos para vocês entenderem. Que não tinha só a indústria da seca, tinha também a indústria da Amazônia com BASA, que era o Banco da Amazônia, mas isso são outros 500. Então aqui nós temos o bioma Caatinga, não é? Que também vem sendo bem devastado. Então, fião,
Cuidado com os estereótipos que você cria sobre a Caatinga. Achar que não tem, que é uma região, região pobre que é seca. Se região seca fosse pobre, Israel seria miserável, Catar seria miserável, Bahrein seria miserável, Emirados Árabes Unidos seria miserável. Olha a cabeça, filho. Não repete igual clichê, não repete igual papagaio. Fala conosco, fião. 15 minutos de vídeo, já tá de bom tamanho. Tamo junto, já Elvis, paradinha, louco Abreu aí para dar aquele grau.